Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro na plataforma do Vedanta Brasil sobre esse livro, que é uma compilação de e-mails trocados entre o James e os investigadores sobre esse assunto, né, tão delicado que é se a gente se guia pelo conhecimento ou pela experiência. Né? E toda a demonstração do Vedanta é que a gente tem que buscar o conhecimento, porque a experiência ela acaba sendo pessoalizada. Então, aqui ele vai respondendo dúvidas muito comuns. É um assunto um pouco espinhoso, porque a grande maioria de nós, se não praticamente todos, possuem vidas experienciais. Né? Eles se baseiam no que os órgãos dos sentidos e a integração da mente traz a eles, né? Além dos hábitos. Então, na verdade, a nossa vida é toda referenciada por experiência. Sendo assim, o que tem que acontecer é, dentro da própria experiência, você conseguir extrair um conhecimento constante do que você é. Além disso, extrair também, muito embora a experiência, o senso comum, né, baseado numa observação muito detalhada do cotidiano. A observação detalhada da vida cotidiana, da vida ordinária, vai mostrar que muitas coisas trazidas pela experiência são altamente voláteis, muito embora o grosso das pessoas se oriente por isso. Então, nesse caso aqui, vale aquela máxima do Nelson Rodrigues, né? Você não tem como se guiar pela maioria, porque aqui vai dar errado mesmo. Então, né, ele usa outras palavras que eu não vou usar aqui, né, daquele jeito que ele falava, mas não dá para se guiar aqui pelo senso de experiência da maioria. A gente faz uma coisa aqui que é avaliar cuidadosamente o modo como a experiência é vivida. E dali, paradoxalmente, a gente extrai o entendimento daquilo que não muda num ambiente que a gente compreende, a princípio, por mutável. Então, aqui é a página 19. Vamos lá. Então, a gente está aqui. É aquilo que a gente estava falando assim. Né? Se o seu problema, né, que é um problema aparente, numa realidade aparente, precisa de uma solução aparente, e esse problema é ligado à própria volatilidade da realidade aparente, então uma experiência aparente não tem como solucionar um problema aparente. Você vai ter que procurar uma solução em algo estável nesse mundo de aparências. Então, a gente está aqui na página 19. Experiência não pode solucionar os seus problemas. Embora a gente se guie majoritariamente pela experiência, esse tipo de problema a experiência não tem como resolver. Né? Nada experiencial, absolutamente nada. É muito importante perceber a distinção entre conhecimento e experiência, pois enquanto você estiver aguardando por uma experiência não dual para resolver o seu problema existencial, você estará desperdiçando seus esforços, seguindo na direção errada. A crença de que a experiência vai solucionar seus problemas é baseado na ideia de que você não está bem como está. Ou seja, você não está bem do jeito que está. Né? Você precisaria conseguir alguma coisa, ou um bem, ou um outro mindset, uma outra configuração de pensamento, ou ideias, ou outras pessoas. O Vedanta diz que você está bem, que não precisa de nada.
e ele pode provar que você está bem, né? Ele vai provar que você está bem mostrando, né, por raciocínio, que você não é aquilo que você acha que você é, né? O que você acha que você é só um conjunto flutuante de aparências. Quando temos uma dessas experiências não duais, elas podem ser muito boas ou não tão boas assim. Toda experiência vai ter um lado positivo e um negativo. Por quê? Porque ela ocorre numa dualidade. Não somos contra qualquer experiência, seja ela espiritual ou mundana. Apenas o Vedanta insiste na compreensão do significado de toda experiência. Em que sentido? No que se refere a você como consciência e naquele que se refere como você, que nem esse indivíduo operando em uma realidade aparentemente dual. Então, é um significado duplo, que, à primeira vista, parece um significado paradoxal, porque ele vai ser contraditório. Mas é a insistência do ensino, né? Krishna, quando fala no autoconhecimento, no Bhagavad Gita, ele diz o seguinte, que o conhecimento ele é obtido ao se conhecer o campo dármico, e ao sabermos daquele conhecedor do campo dármico. Ou seja, conhece-se Satya e Nitya. É assim que vem o conhecimento, e é assim que vem a liberação. A liberação não vem com conhecimento, vem com você saber exatamente o que você é e o que é esse campo dármico aparentemente mutável, né? Então, é isso que ele quer dizer, quando a gente compreende o significado de toda experiência. Porque em toda experiência, a gente inicialmente vai concebê-la como um evento mutável ocorrendo em um substrato imutável. Para uma mente jovem, né, nesse tipo de abordagem, ela vai achar muito estranho, porque a gente está dizendo que a realidade é não dual, mas o ensino vai decompô-la numa realidade aparentemente dual, numa realidade, na verdade, que se subdivide em duas ordens de realidade. Até que, na realização, você percebe que o que você chama de mundo é tão somente você mesmo. Tá? Então, por isso que ele insiste nesses dois aspectos. Se eu ficar só insistindo em Satya, que seria a nossa realidade, eu não vou lidar com o campo onde isso é confrontado com a realidade aparente, que é onde a gente se confunde, né? Nós somos a consciência associados a veículos de experimentação, né? Sejam eles no estado de vigília, no estado onírico, no estado de sono profundo, estamos associados a esses veículos e estamos no campo da experiência. É por isso que ocorre a confusão. O que é a confusão? É a identidade com algo que não é a nossa natureza, a identidade com algo mutável. Só que nós tanto sabemos que a nossa natureza é de outra ordem e tanto conhecemos as nossas características que nós as procuramos no mundo mutável. Nós procuramos a ilimitação, a felicidade, o amor, no mundo aparentemente mutável. Então, por causa desse tipo de confusão, que é dado pelo próprio desenho desse sistema experimentador chamado Jiva, dessa unidade experimentadora chamada Jiva, por causa desse próprio desenho, essa confusão ocorre quando ela não é estudada de modo pormenorizado, em detalhes, e agora a gente vai ter que olhar o significado dessa toda experiência sempre por esses dois aspectos. A gente não pode negar um aspecto em detrimento do outro, né? Negar o aspecto aparentemente mutável, que é o mundo em movimento, é a mesma coisa que o materialista negar a parte estável, que a gente chamaria de espiritual, né? A parte que não muda. Seriam dois extremos, né? Duas faces extremas de uma mesma moeda, que, em última instância, não se caracteriza por essa divisão. É o que ele quis dizer aqui. Nós apenas insistimos na compreensão do significado de toda experiência, no que se refere a você como Satya e no que se refere a você como um elemento no campo dármico em Nitya, né?
uma experiência tão boa quanto a sua compreensão dela, né? Naturalmente, as experiências são objetos e elas não trazem em si valor algum a princípio. A princípio, o valor delas é neutro. Então, a experiência ela vai depender de como você a interpreta, né? Como você interpreta? Como você interpreta a relação com essa experiência? Em qualquer experiência, o que fica é conhecimento, ou ignorância, ou confusão. Ou você vai entender o significado apropriado e interpretá-lo de acordo com o que realmente ele está indicando, ou vai interpretar esse significado de modo errôneo e vai assumir que isso quer dizer algo diferente do que realmente significa. No nosso caso, estamos procurando pelo conhecimento do ser. Portanto, precisamos saber o que é o ser e o que é iluminação, antes de começarmos a interpretar nossas experiências espirituais. Porque, com base nesse entendimento do que é o ser, que vai ser um entendimento indireto, né? Vai ser um entendimento por palavras. Tá? Com base nesse entendimento, né? Por palavras, indireto, do que é o ser e do que é a iluminação, a gente vai passar a ter um modo mais claro de interpretar as nossas experiências de modo que a gente possa fazer a discriminação correta entre o que nós somos, o que é aquilo ali em termos do que somos e o que é aparente. Pegaram? Capite? Entenderam a manobra? O corte dual que é dado é porque o ensinamento está se referindo a pessoas acostumadas com a experiência. Então, ele tem esse recurso, né? Ele vai falar de um modo dual para seres que estão vivendo uma dualidade aparente, de modo a poder dialogar com essas entidades e mostrar que a experiência pela qual estão passando, embora tenha essa aparência dual, no fundo, ela é caracterizada por uma não dualidade, né? Então, é por isso que, no nosso caso, como a gente está lidando com o conhecimento do ser, a gente precisa de uma espécie de mapa indicando, olha, o ser é isso e aquilo ali é uma aparente dualidade, aquilo ali é uma iluminação. Isso é iluminação e isso é ser. E aquilo é o mundo aparentemente dual. Isso é uma espécie de mapa, é uma espécie de guia que está sendo dado. Para quê? Para botar as coisas no seu lugar, né? Exatamente para isso. Por isso que tem esse corte. Algumas pessoas não entendem isso, eu já vi argumentos assim no grupo. Mas isso é contraditório. O Vedanta, então, ele afirma que a realidade é não dual e depois ele diz que há duas ordens da mesma realidade. Mesmo que você diga que é da mesma realidade, você está com uma realidade dividida. Não, não é isso. Isso é um recurso pedagógico. Quando a pessoa tem esse argumento, ela precisa ser estimulada a se aprofundar nesse tipo de compreensão, porque aí ela vai ver o tipo de recurso de explicação que está sendo dado, né? Então, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Que acabou de ser falado aqui? Né? Sobre esse recurso que o Vedanta está usando? Ele tem que usar esse recurso por causa do nosso vício em experiência. Nós, consciência, estamos adictos a uma experiência que a gente compreende como dual, né? Nós aqui, a experiência lá. Eu estou tendo uma experiência. Nós não nos vemos como a própria experiência, que é a visão correta, né? Então, a gente precisa de um recurso desse. É o recurso para botar os pingos nos is, para dar uma acertada, né? Até que a compreensão venha. A experiência, ela depende de um sujeito e de um objeto. O que nós entendemos por experiência numa visão dual depende de um sujeito e de um objeto. Então, aí ele começa com uma pergunta. Portanto, se eu tiver uma experiência não dual, né, qual seria uma interpretação errônea dessa experiência? O que seria uma experiência não dual?
Uma experiência não dual seria aquela que desmonta esse entendimento nosso de que nós estamos aqui, o mundo está lá. Por isso que é comum em experiências não duais as pessoas falarem de uma paz que transcende qualquer situação que está ocorrendo, de uma perda de sentido, de limites. Parece que eu era um com o todo. Isso é uma experiência não dual. Ou então, eu tive uma experiência de um amor total, tudo era amor. Então, onde eu olhava, eu só via amor. Isso são experiências não duais. Então, elas podem ser interpretadas. Em geral, elas não são interpretadas. Em geral, elas são vividas e fica aquele gosto de eu quero mais. Mas, no nosso caso, a gente vai ter que avaliar essa experiência diante da consciência que somos e do que se entende por iluminação. Então, qual que seria uma interpretação errônea desse tipo de experiência, desse tipo de experiência não dual, que alguns chamam de epifanias? Primeiro, ele vai falar a ignorância. Como a ignorância interpretaria tal experiência? O que é a ignorância interpretando a experiência? É eu achar que eu sou uma entidade experienciadora, é eu achar que eu sou um jiva, que eu sou um ser humano, eu sou uma entidade de corpo-mente. Isso é a ignorância interpretando. Como é que a ignorância vai ler essa experiência? Como é que ela vai interpretar? A ignorância, esse tipo de identificação que a gente falou, ela diria que eu devo experienciar a dualidade o tempo todo, porque é uma sensação muito boa. Então, veja bem, a ignorância, tomando-se você como um jiva, que está sempre atrás de experiências, como é que a ignorância vai interpretar? Ela vai interpretar do ponto de vista experiencial. A sensação é muito boa, essa experiência é muito boa. Então, ela vai dizer assim, eu quero sentir que sou um com tudo o tempo todo. Eu quero sentir, eu quero ter uma ferição experiencial que seja agradável de preferência. A gente sempre procura uma experiência agradável. Esse, então, seria um entendimento incorreto. Bem, por quê? Porque uma experiência é uma transação entre um sujeito e um objeto. Logo, outra experiência não dual não vai resolver o problema da dualidade, porque eu vou querer continuar tendo uma sensação muito boa. Nesse sentido, onde é que está o sujeito, onde é que está o objeto? O sujeito continua sendo eu, a entidade supostamente separada, e qual é o objeto? É a sensação experiencial muito boa. Então, eu vou estar fixado nisso ainda. Eu e a experiência. Isso não é uma interpretação adequada para o que estamos querendo. Então, esse problema da dualidade não vai ser solucionado, que é essa separação aparente entre o experienciador e o objeto experienciado. Você estará sempre inquieto, porque ambos, o experienciador, eu, o jiva, a entidade experienciadora, e o objeto experienciado, aí a sensação que me traz uma epifania não dual, vão estar sempre mudando. Eu não consigo ter duas epifanias, eu não consigo determinar quando elas vão ocorrer, mesmo que eu faça um monte de práticas, e eu também não consigo fazer com que, se ela ocorresse, ela fosse igual, ela seria aquela mesma. Então, eu continuo no dilema do experimentador e do objeto. Qual é esse dilema? É que o objeto experimentado, mesmo sendo maravilhoso, ele não é constante. Ele vem, dura um tempo e desaparece. E aquele que está experimentando e está querendo isso de volta vai ficando cada vez mais aflito, ou seja, ele vai passando por modificações. Porém, se essa experiência, na sua compreensão, for assimilada de modo que você se entenda como uma consciência da entidade experienciadora, aquilo que está por trás da entidade experienciadora, aquilo que consegue ver, entender que se trata de uma entidade que está experienciando uma experiência não dual que é muito agradável, o problema da dualidade estará resolvido.
não importa o que a entidade experienciadora experiencia, porque você não é essa entidade. Na verdade, nesse caso, a experiência não dual, mesmo sendo ela maravilhosa, ela deixa de chamar tanto a atenção assim, nesse caso, da assimilação correta. Na assimilação correta, mesmo uma experiência não dual maravilhosa vai ser vista como mais uma experiência. E você vai ver que você é aquela entidade, aquela coisa indefinível que está conhecendo essa experiência não dual. Então você vai entender que essa experiência não dual, com toda a ruptura de barreiras que ela traz, ela está ocorrendo em você. É como se você estivesse além dessa experiência e não fosse tocado por ela. Porque, afinal de contas, uma experiência não dual ocorre em Nietzsche, tal como uma experiência dual, né? O dual e não dual são qualificativos. A experiência é característica de Nietzsche. Essa seria a compreensão adequada. Eu sou isso que está ciente desse experimentador, experimentando esse momento maravilhoso, inigualável, que é uma epifania não dual. Aí o conhecimento foi extraído de modo perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Essa experiência pode ser qualquer coisa. Ela pode ser uma paz profunda, né? Que, claro, vai durar um tempo, depois vai embora. Ela pode ser um silêncio arrasador, como aquele que eu tive. Eu falei para vocês, quando eu vi aquela palestra do Eckhart Tolle, a minha mente parou durante muitas e muitas horas. Pode ser um silêncio absoluto, que a sua mente não consegue pensar nada, ela não tem como pensar. Pode ser um êxtase amoroso, um êxtase luminoso, tá? Mas em todos eles, quando a orientação é adequada, o experienciador não vai ficar perdido como eu fiquei, né? Que eu passei por um momento de um silêncio mental absoluto, total, praticamente forçado, e eu não consegui compreender aquilo ali como uma experiência ocorrendo em mim. Não consegui. O que é que eu quis é, de novo, aquela experiência, coisa que não deu para ocorrer, mesmo eu tentando. Então, essa experiência não dual, ela pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E pode, inclusive, ser algo carregado de intensa atividade mental, né? Uma mente maravilhada com o que está acontecendo, com pensamentos desconexos, com pensamentos maravilhados, pensamentos eletrizantes. Pode ser a mesma coisa, né? Não vai importar aí se a mente está quieta ou não, é mais uma experiência. Se a mente está em paz ou está agitada por uma corrente de pensamentos eletrizantes sobre o que está ocorrendo, né? Também não vai adiantar nada. Teve um amigo meu que teve uma experiência de amor absoluto, total, durante horas. E o que ele só dizia o seguinte, ele dizia, Deus é do cacete, Deus é do cacete. É só o que ele conseguia falar o tempo todo. Você chegava nele e ficava falando, Deus é do cacete, Deus é do cacete, Deus existe. Então, ali estava uma mente agitada, estava uma mente vibrante. Não tinha nada de silêncio ali, ela estava uma mente praticamente alucinada. Ela estava num surto de êxtase, aquela mente. Então, depois de eu presenciar essas coisas comigo e com os outros, eu assino o que está escrito aqui. Os dois casos, eu e ele não conseguimos extrair que aquela experiência estava ocorrendo em nós, como qualquer outra experiência. E é bacana quando, se a pessoa consegue, numa experiência não dual dessa, sem limites, perceber que aquilo está ocorrendo nele, porque ele está se apresentando experiencialmente como algo sem limites. Olha que bacana. Mas, para isso, eu reparei que, realmente, a não ser que seja um gênio espiritual, você precisa estar muito bem orientado para sair de uma experiência dessa com esse tipo de conhecimento. Senão, fica com aquele gosto de eu quero muito mais, né? E, infelizmente, essas experiências acabam não se repetindo. Ou, felizmente, que acaba sendo aquela cutucada, né? Aquele tridente lá do autoconhecimento cutucando tuas costas e forçando
você para ver, né? Ó, é outra coisa, é outra coisa. Se você quer mesmo, vai fundo, porque é outra coisa, né? Ô, Alex, Oi, Betânia, tudo eu bom? estou lembrando que eu tive uma experiência também, que, como para saber mesmo, cada um tem uma experiência completamente diferente, né? A minha de não dualidade foi num momento em que eu estava numa palestra, palestra não, num curso de mindfulness, e a pessoa fez uma analogia daquela do Vedanta, porque ele conhecia o Vedanta, sobre a luz, né, e a lâmpada, e os instrumentos, e a energia que passa por ela, tudo. E aí, naquele momento, eu falei, então, eu sou você, você sou eu, e não sei o quê, né? E aquele êxtase, né, daquilo, me fez eu ficar umas 3 semanas olhando para tudo como eu, né? É, E depois passou, mas eu não conhecia nada de Vedanta, né? E aí, logo em seguida, eu fui num seminário de yoga de Kashmir, e aquele silêncio todo, e aí tinha a professora, né, de yoga, que era uma francesa, e eu falei perguntaram assim, alguém quer fazer alguma sessão com ela para perguntar alguma coisa? E eu lembro que eu falei, eu quero, né? Porque ela falava da não dualidade, ela falava de outras coisas que eu não entendia, mas aí eu falei, eu quero saber. Daí eu fui lá na sessão e falei assim, eu quero saber como é que eu volto naquela situação que aconteceu isso aqui comigo. Aí ela me respondeu assim, não volta, né? Passou e eu fiquei assim frustrada, né? Porque eu falei, não, mas aconteceu isso essa semana ainda. Eu quero saber como é que eu volto para isso. Não, não volta, já acabou, isso já morreu. E eu fiquei frustrada, nossa, assim, porque eu me apeguei aquele completo sentimento de amor, porque eu via eu em todo mundo, e em tudo, e era muito louco, assim. Mas eu não tinha nenhum conhecimento desse, né, que a gente tem hoje. Mas só dizendo que também não foi silêncio, né, e também não foi esse êxtase do seu amigo de puta, né, mas teve uma sensação, assim, eu acho que é uma sensação dessa experiência de não dualidade em si. A gente não realmente conhece, se compreende a não dualidade, a gente não sabe o que é isso, né? E quer voltar mesmo. Eu queria ter tido ela agora, né? Porque daí eu ia falar, uau! Mas beleza. é porque são experiências magníficas, né? Magnífica! E eu Magni- lembro que Magníficas. um amigo, a hora que eu cheguei no trabalho, eu estava assim, ele falou, você acredita que eu sonhei com você, que você iluminou? Eu Que falei, maneiro. eu falei, hein? E ele nem sabia, não tinha contado nada. No dia que eu cheguei no trabalho, ele falou, eu sonhei essa noite que você tinha iluminado. Foi barato. Você Aí, vê, né, que coisa interessante, né? Como é que isso aí passa, né, nessa mente universal, né? Ela pode passar, sabia? Dá uma passada assim, alguma pessoa registra. Ó, eu sonhei que você tinha se iluminado, né? E foi como ele viu, né? No mundo é, onírico dele, mas ele viu uma explosão ali de consciência, né? Uma revelação que é, ocorreu mesmo. Agora é pois é, interessante, né? Porque você viu certo, né? Você diz, caramba, sou eu em todo mundo. Pô, a leitura foi perfeita, né? O que tá, faltou mas não foi um entendi embasamento nada, mais né? forte. É. O que faltou foi um embasamento aí para compreender aquilo, né? Porque a leitura foi perfeita, né? Sou eu em todo mundo, exatamente, é isso Era mesmo. um sentimento mesmo. Aí foi muito engraçado, mas foi engraçado até, porque eu olhava assim e falava, nossa, olha eu falando para a pessoa que estava na minha frente no trabalho.
olha, eu falo isso também. Uma coisa meio louca, assim, porque aí você também está se identificando com o ego, você não sabe, né? Então você fala eu como Betânia, né? Você não fala eu como consciência. Eu lembro de ouvir uma ópera no carro e eu falava, nossa, olha, eu canto também. Uma coisa de louco. Foi um surto, assim, meio. Mas foi louco, porque foram semanas, assim, umas 3 semanas, assim. É incrível, né? É como você falou, né? Quando a pessoa não está orientada, ela tende a trazer uma leitura egóica, né? Ela não compreende que, na verdade, a entidade que está experienciando está acontecendo num fundo de consciência que é comum a todos, né? Porque a minha experiência, né, na dualidade, essa de não dualidade, ele me dizia que eu e o outro éramos a mesma coisa, mas eu Betânia, né? Sim, Não é uma, tinha, era uma confusão, porque não era eu Betânia, né? Então, é uma sobreposição, né, que ocorreu aí, né, da entidade egóica em cima de uma experiência que, na verdade, não tinha uma entidade localizável, né? Que engraçado, né? A gente joga as cores, né, do ego, da identidade nas experiências. Mas isso que ocorreu com você é o que ocorre em toda experiência, né? Mesmo não uma epifania desse calibre aí, né? Com uma epifania muito intensa e muito duradoura, mesmo assim, na nossa vida ordinária a gente joga, né? Esse eu, né? Eu estou sentindo, eu estou vivendo em tudo, né? Nas coisas muito simples, eu estou falando, né? Quando pergunta que vocês me ouvem, é tudo, é tudo uma projeção dessa suposta entidade fazedora em cima de uma experiência que, na verdade, não tem esse fazimento tão localizado assim, né? Essas experiências que a gente passa, mesmo na vida ordinária, elas são um fazimento por inteiro, contínuo. Por isso que se diz que é uma experiência única. Mas acontece que a entidade egóica, ela recorta aquilo e ela diz, eu estou falando, isso está acontecendo comigo. Isso é inevitável. No momento em que um ser humano vai firmando a identidade egóica dele, né, porque a identidade egóica ela é lirap, né, ela é iluminada, ela é botada em momento de ignição pela consciência refletida e ela não se dissocia dessa consciência refletida nunca mais, só no momento da morte. Então fica uma associação que ela só pode ser separada pelo conhecimento, né? Consciência refletida e entidade egóica. Operacionalmente, elas ficam praticamente numa simbiose, né? nossa, você sabe que quando você trouxe na outra aula essa única experiência, né? E agora você falou isso de novo, ressoa muito forte para mim. As duas vezes, né? Como se fosse um uau, né? Porque realmente a gente só associa como minha experiência aquilo que está relacionado com o meu corpo e com a minha mente, né? Mas, na verdade, tudo que eu experiencio é a experiência, é a única experiência, né? Então, isso é Exato. um negócio que, tipo, se eu tivesse que chamar de meu, teria que ser tudo, não só Perfeito. o que se relaciona com o meu corpo e com a minha mente, né? Perfeito, é isso mesmo, né? É um grande experienciar. É por isso que tem umas escrituras que elas dizem assim, né? Que a consciência, o ser, ele não é um experienciador, mas ele é o experienciador último, porque ele não é um experienciador como a gente entende um experienciador desses de Nietzsche. Ele não é um experienciador localizável, né, associado a um corpo, uma mente, uma volição, um intento, mas, em última instância, é o último experienciador, é o experienciador último. Né? E o que acontece? Ele experiencia ele mesmo, o ser experiencia ele mesmo. É o que você falou, né?
eu não chamaria de minha mais, né? Eu não chamaria mais de minha experiência, a não ser que eu entendesse, né, falando desse minha como se fosse eu consciência. É isso mesmo, a compreensão ela vai se firmando. É por isso que, às vezes, os livros falam uma coisa que parece paradoxal, mas não é, depende do enfoque. A gente está usando uma linguagem dual, então, se eu falar que a consciência experiencia, aí não vai estar correto, que eu vou estar localizando ela. Ela experiencia que ela mesma? Né? Isso aí não faria sentido. Mas quando eu deslocalizo ela, né, eu tiro dela as coisas de posse, meu, minha, etc., fica um grande experienciar de si para si mesmo. E realmente, em momentos de compreensão, ocorre o que aconteceu com você agora. A pessoa vê que é isso mesmo. Ela diz, caramba, é mesmo, é uma experiência única, dobrada sobre si mesmo. Tem essa expressão também, né? Uma grande experiência dobrando-se sobre si mesma, né? Desenrolando-se em si mesma, como ela mesma e através dela mesma. É isso mesmo. É engraçado, né, como através da linguagem dual a gente acaba conseguindo tirar essas coisas, né? É quase um passe de mágica isso. É muito impressionante. Bacana, muito bom esses relatos aí, porque eles ajudam a gente a enxergar melhor esse aparente problema, porque na verdade não é um problema, né? Essas noções paradoxais, elas são paradoxais apenas porque os nossos sistemas de avaliação que a gente tem, seriam sistemas baseados aí no hábito, né? Em como é que, em que nível está o nosso discernimento, às vezes eles apresentam coisas que parecem opostas e discordantes, mas não são. Né? O paradoxo, sempre que você estiver diante de um paradoxo, você pode fazer uma generalização. O paradoxo é algo que existe só na mente humana, não tem mais em lugar nenhum. Né? A existência assim não tem paradoxo nenhum. Mas sempre que você vê um paradoxo, você pode dizer, pô, isso é uma construção mental. Qual é a vantagem disso? É que ele impede que a sua capacidade investigativa pare nele. Quando você sabe disso, você nem tenta resolver aquele paradoxo. Você deixa ele de lado e continua aprofundando o conhecimento e discernimento. Aí, uma hora, um pouco mais à frente, você vai olhar aquele aparente paradoxo e vai ver que não tinha paradoxo, coisa alguma. São algumas armadilhas de compreensão que ocorrem, né? É como se Maia, no caminho assim do investigador, ela fosse jogando umas granadas de efeito retardado para ver se o cara para pelo caminho, se estoura uma ponte ali, se faz cair uma passagem ali, para ver se a pessoa fica ali pelo caminho se entretendo com uma coisa que na verdade não existe. Mas bem bacana isso. Mas muito bom, Betânia, achei muito legal, muito bom mesmo. Bom, aí ele vai bater naquela tecla. O conhecimento e não a experiência acaba com esse problema. Qual é o problema? O problema é de se sentir uma entidade separada, que a experiência não dual muitas vezes suprime. Né? Ela suprime esse problema, mas depois que ela passa, o problema volta. Aí vem o depoimento aqui. Abre aspas. A minha experiência lendo o seu livro, ele deve estar falando da essência da iluminação, provou que o conhecimento, e não a experiência, é o que acaba com o problema. Eu posso entender como um professor que queira manter o poder fica falando sobre experiência, fazendo com que os alunos continuem a correr atrás do próprio rabo. Também sei agora porque muitos dos professores neo não me ajudaram em nada. Eu não podia obter o conhecimento deles, o conhecimento do que sou. Mas muitas vezes esses professores eles insistem na experiência, não é com uma intenção ruim, é o que eles têm a oferecer. Às vezes são repetidores de experiências que têm algum sucesso. Então, eles tentam passar aquilo para os alunos, mas sem saber que a configuração deles que é favorável às experiências, né? E da maior parte dos alunos pode não ser. Bem, o ensino da experiência é um engano perfeito. Olha o que ele diz aqui. Mas, provavelmente, muitos dos que o promovem não percebem isso, embora esse engano haja em seu benefício.
Pessoas ávidas por experiências nem sempre são as mais perspicazes. Elas têm uma certa vaidade, um senso de superioridade, por acreditarem que estão além do pensamento, entre aspas. Mas não estão. Elas são apenas ignorantes, né? Ignoram a sua verdadeira natureza. Ignorância é tratado aqui sempre assim, né? Não está querendo dizer que a pessoa seja mais capaz ou menos capaz. Ela ignora a natureza dela. Eu acho que a maioria dessas pessoas acredita que está de fato experienciando algo especial. Mas, na verdade, não tem nada de especial com o ser, porque você não tem nada com que compará-lo, só tem o ser. Como é que o ser pode ser especial se só existe o ser? Como é que o ser pode ser incrivelmente ilimitado se só existe o ser? Como é que o ser pode ser top quando não tem nada no bottom para acompanhar ele, para se contrapor? Então, a gente sempre esbarra na linguagem. A única coisa especial sobre essas pessoas é a sua atitude quanto a ser especial, o que não é nada especial também, uma vez que muitas delas têm esse posicionamento. Então, é tudo um construto mental, né? São todos construtos egóicos, não tem jeito. Mesmo que uma pessoa diga que ela está além do pensamento, o que ela está dizendo para dizer para os outros e para ela que ela está além do pensamento? Está usando o pensamento. Eu estava pensando isso hoje em dia. Tudo é um posicionamento feito através de conceitos. Até quando uma pessoa diz que ela não gosta de viver, né, porque ela acha com conceitos, porque ela acha que a mente é muito pesada, que fica confusa, no fundo ela está emitindo um monte de conceitos sobre a conveniência de não se deter em conceitos. E, naturalmente, acaba vindo um monte de justificativas, que são outros conceitos em cima de conceitos. Então, só para mostrar que é uma mente funcionando como qualquer outra, né? Uma mente egóica, inclusive, funcionando como qualquer outra, né? Tomando a si algum tipo de capacidade de ação, de decisão, e procurando aí usufruir os resultados dessa tomada de decisão, que seria o resultado de estar além da mente, muito embora ela fique lidando com isso o tempo todo. É esse tipo de coisa, né, de acontecimento que não é estudado de modo minucioso por essas pessoas, né, não é estudado. O estudo da experiência ordinária em detalhe, principalmente quando se refere aos apegos egóicos, ao senso de fazedor e usufrutador, muitas vezes ela leva o investigador a conclusões bastante desconfortáveis, né, e muitas delas dolorosas. Então, nesse aspecto, muitas vezes, esses estudos detalhados das motivações, de quando eles estão funcionando ou não, eles são estudos bastante evitados, né? Até por causa dessa sensação de incômodo, né? Para falar o menos doloroso que acaba acompanhando isso, né? A pessoa, no fundo, ela acaba tendo recursos para desmascarar as próprias ilusões dela, é por isso que se evita isso, né? A pessoa evita porque ela sente que a própria mente que ela está usando tem recursos para ir atrás dos defeitos. A mente é uma coisa fabulosa, gente. O corpo sutil é algo extraordinário. É uma criação linda, incomparável, magnífica. Ela tem em si os próprios recursos para se autocorrigir, contanto que seja direcionada para o lado adequado, né? Ou então tem os próprios erros nos quais esse veículo pode incidir repetidamente, se não for corrigido. Então, é um veículo extraordinário. Hoje eu vi uma amiga minha comentando, né, que o problema é quando as pessoas tentam entender algumas coisas através da mente. Não, aí eu respondi para ela, olha, a mente não é o problema, né? A mente, quando ela está adequadamente compreendida, é possível que você explore as excelentes qualidades da mente, né? Como o instrumento por excelência da experiência e da compreensão, já que tudo que é compreensão ocorre na mente, não importa que compreensão é, a que nível seja. Então, é uma questão do indivíduo saber o que ele está fazendo. O que eu tenho à disposição de mim, né? E o que eu posso fazer com isso? Por isso que a gente precisa de orientação. Não é só nesse quesito, né, da busca por si mesmo, da autocompreensão, é em tudo na vida. Você quer ser um determinado profissional, você vai buscar esclarecimento.
Você quer compreender uma pessoa, você vai buscar esclarecimento, de preferência vai virar um bom ouvinte. Né? Pessoas boas de lidar com as outras, em geral, são ouvintes muito bons. A gente sempre busca o esclarecimento. A gente manifesta muito esse guna satívico quando a gente está propenso ao entendimento, à compreensão. Por quê? Porque ele reflete bem nossa natureza, né? Que é uma natureza que ela não é exclusivista, ela não isola as pessoas e as coisas da gente. Quando a gente está bem satívico, nós somos todos inclusivos e acomodativos. Né? Então, e a mente bem, né, bem sativizada, ela é assim também. É uma questão só de afinar o instrumento e calibrando ele. Né? A mente nunca é o problema, a mente, inclusive a mente é inerte. Né? Eu falo isso para as pessoas não entrarem numa tentação subreptícia que tem em várias culturas, que é demonizar um instrumento, né? Demonizar uma ferramenta inerte, né? Transformar ela num totem da negatividade. Não, compreensão resolve tudo. Compreensão mesmo, ela sempre vem acompanhada de um efeito amoroso, abarcante, inclusivo, né? De muito estudo, de muita dedicação. Isso é que é a compreensão. A compreensão não é meramente um clique mental, não. Ele se traduz em uma disposição, né? Numa profunda disposição, num modo que passa a direcionar a relação da pessoa com o que está à volta dela ou com ela mesma, falando em termos duais. Né? Então, essas pessoas, né, que procuram estar além do pensamento, elas estão apenas usando o pensamento para tentar justificar para elas ou para outras o que elas estão fazendo. Nesse sentido, estão trabalhando conforme uma mente desavisada, né? Associados a uma mente que não está devidamente esclarecida, não está devidamente apontada, devidamente trabalhada. Então, uma mente subutilizada. Aí ele até vai tocar numa coisa que a gente acabou de falar. O conhecimento do ser não é diferente do conhecimento relativo do mundo, do conhecimento desse mundo relativo, desses objetos mutáveis. Ou seja, o que você sabe afeta a sua experiência. Por exemplo, uma pessoa recebe a notícia de que seu filho morreu num acidente de carro em um país estrangeiro. Mas isso não aconteceu de fato, não aconteceu de verdade. O pai não pode verificar essa informação imediatamente. Portanto, ele logo começa a se lastimar. O conhecimento do ser muda sua experiência, pois a mente se torna mais e mais tranquila, em paz. Mesmo o conhecimento indireto, que ainda não é aquela verificação, né, instantânea, automática, de que você é o ser, mesmo esse conhecimento, ele pacifica demais a mente. É por isso que ele tem um valor tremendo no ensino do Vedanta. Né? A gente sempre trata do conhecimento indireto do ser quando a gente está lidando com Mithya, que é a base do ensino do Vedanta. Sem o ensino de Mithya, você não tem como estabilizar a mente. Né? Você não consegue ter uma mente propensa a esse conhecimento, a essa sacação. Por isso que o Vedanta se debruça tanto em Mithya. As pessoas ficam assim, mas por que falar tanto disso? Eu sempre respondo, porque é onde a gente se complica. A gente tem que falar do local onde a gente se complica. Onde a gente não se complica, você vai falar o quê de onde você não se complica? Né? Você vai apenas repousar em si mesmo. Bom, aí ele vai falar uma coisa que incomoda muita gente. É por isso que a gente não deve fazer proselitismo do Vedanta. Por favor, jamais façam isso. Eu, ao tentar fazer isso, arrumei apenas problemas e eu vi que foram merecidos. Quem manda eu deixar de ser prudente, né? Só arrumei problema. Eu devia ter ficado quieto, como mandam as escrituras. Né? Para que arrumar problema? Não há como uma pessoa razoável discutir com o Vedanta. Não há como, gente, na boa, com toda sinceridade. O Vedanta tem funcionado desde há muito tempo, leia-se, muitos milhares de anos. Não é pouca coisa. O ensinamento neo, tal como se apresenta, ele traz apenas fragmentos de um conhecimento relembrado, né, um conhecimento recapturado, e crenças que flutuam no mundo espiritual ocidental. Então, fragmentos casualmente selecionados e remendados por pessoas ambiciosas. Aí o James começa a dar
aquelas cutucadas dele. Mas vamos lá, lendo. Eu não sou muito a favor disso, aliás, eu não sou, mas vamos lendo, está aí no texto. E são remendados por pessoas ambiciosas, sem praticamente qualquer discriminação. Apesar de a maioria dos professores terem boa intenção, esses ensinamentos são um insulto à grande tradição do Vedanta, pois não foram propriamente examinados, o que levaria séculos. Séculos. Se você quisesse compor uma outra estrutura de pensamento, onde você incorporaria fragmentos do Vedanta, você teria que provar essa nova estrutura usando fragmentos do Vedanta por centenas de anos. É como tentar inventar a roda. A roda já foi inventada. Ninguém pode aprimorar a roda. Você pode modificá-la, mas não terá uma roda melhor. Uma roda, roda. É só isso. Neo-Advaita não é uma roda melhor. É um pneu furado. Mas você não pode realmente comparar o Neo-Advaita com o Vedanta, pois o Vedanta ele está numa categoria à parte. Essa categoria à parte aqui é uma coisa que eu gostei muito do que ele falou. O que ele está querendo dizer? Que, para os egos, essa frase aqui ela é muito pesada. Quando diz que o Vedanta está numa categoria à parte, é porque ele basta a si mesmo. Ele não precisa de que ninguém acrescente nada a ele que não esteja de acordo com ele. E o fundamento do Vedanta não é ser colocado em questionamento, é questionar a sua experiência ordinária. Questionar os fundamentos do Vedanta é uma tremenda de uma perda de tempo. É melhor tentar fundar um conhecimento à parte, vai ser mais útil. Né? Qual é o correto uso do Vedanta? Se você quer recorrer ao Vedanta, então é porque você está querendo saber quem você é. E para isso o Vedanta é absolutamente excepcional sob qualquer aspecto. Absolutamente excepcional. Então ele tem um propósito, ele tem um fundamento, ele funciona na ignorância. Quando não há ignorância, o Vedanta é inútil para libertar você, porque você não tem um problema de identidade, não tem problema nenhum. Você pode continuar curtindo o Vedanta, porque ele vai ficando cada vez mais bonito e cada vez mais elegante quando você vê claramente que ele só bota a bola no gol o tempo todo. É só gol, 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 gol o tempo todo. Mas o Vedanta tem que ser olhado do modo certo. A pessoa se aproxima do Vedanta, ela deve fazer o tempo dela render. Então, ela deve compreender o que ela está fazendo. Ela deve ver que ela diagnosticou o problema que ela tem adequadamente. Então, eu recorro ao Vedanta para usar o Vedanta no seu melhor, naquilo para o qual ele é desenhado. Posso contestá-lo, sim, mas aí eu vou estar me esquecendo de qual é realmente o principal motivo pelo qual procurei o Vedanta. Tá? Sempre tem esse alô para lembrar, porque volta e meia a gente vê umas trocas de e-mails e mensagens assim, que mostra que a pessoa se distraiu um pouquinho em relação ao que ela está falando. Só para não perder o foco, né? A gente, volta e meia, tem uns exemplos desse. Então, a gente deve evitar se perder assim. Aliás, se a gente se perde assim, sabe que está perdido, aí, como bom investigador, a gente vai ver que tipo de projeção está funcionando. Isso é um bom uso do Vedanta. E aí você vai comparar com as projeções, entre aspas, que o Vedanta te dá para você substituir essas. As projeções do Vedanta não dão problema com a realidade. As projeções egóicas, sim. Isso é um bom parâmetro. Se você for estudar com muito cuidado e comparar as projeções egóicas que estão sendo usadas no seu dia a dia com aquelas oferecidas pelo Vedanta, você vai notar que as suas projeções, em geral, no que elas estão em desacordo com o Vedanta, elas atritam com o campo dármico, em forma de compreensão, de sentimentos, de relacionamento. E agora, esse jogo que o Vedanta dá, ele não dá atrito nenhum. Ele é desenhado para não dar atrito. Ele é um óbvio ululante de suprimir atritos. Para quê? Para que a mente fique satífica. Para quê? Para que seja conduciva à libertação. Para quê? Para que você consiga seu objetivo. Poxa vida, para isso que você está aqui. A gente não pode esquecer nunca isso.
Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse trecho aqui que o James comenta, né? O James ele é muito incisivo, ele é bem duro. Eu aprecio muito esse jeito dele, mas eu sei que não é para qualquer ouvinte, mesmo estudantes de Vedanta, né? Mas Às vezes é muito áspero. eu Diga, acho, Marcelo. eu acho que ele está consonante com os ensinamentos. Ele não está, porque os Sim, ensinamentos não estão nem pois aí. é. Então, se alguém não está pronto, né, para absorver, volta ao final da fila. Começa. Exatamente. Não tem, eu acho que não tem que fazer concessões mesmo, assim, isso daí é muito pessoal. Acho que por isso que a gente vê tanta gente entrar e sair depois de um tempo, né? Que a pessoa não dá conta, quer ficar com o pé em cada canoa e não vira. É. Né? Vira e cai dentro do rio, se vira canoa. Não funciona, Não entendeu? funciona. A pessoa tem que entender, e não é uma questão de uma crença, né, de fé cega, não, é a lógica Ah, examinada mesmo, né, o Shirada, né? Você ouve aquilo ali, pô, tem algo de. Isso daí está uhum, soando bem, tem algo de verdadeiro nisso daí, né? exatamente. Então, não é questão de que não admite, admite. Ele não está nem aí com essas indagações, se você está de acordo ou não. É a verdade crua, né? Nua e crua, é isso aqui. Para. Quanto tempo que. Há quanto tempo que está, né? Essa tradição aí, passando isso, lógica irrefutável, eu acho que é por aí. É isso aí. É por isso. É exatamente por isso que eu gosto muito do James, embora reconheça que muitas vezes ele para alguns ouvidos assim, ele pegue mais pesado. Mas é o que você falou, não dá para ter concessão, não. Se você ficar concedendo coisa, você dá margem para algumas projeções errôneas. Esse que é o problema que algumas pessoas não notam. E essas projeções errôneas podem vir a ser alimentadas de modo inconsciente, surpreender o investigador no momento em que ele poderia estar investigando maravilhosamente. Ele pode estar quase lá, né? Quase que aquela compreensão direta estoura na mente dele e ele sempre vai ter aquela coisinha, né? Como se fosse um grãozinho de ervilha em cima de vários colchões ali, mas que na hora, né? Que nem aquela fábula do rei, né? E da rainha, mas na hora aquilo ali fica um incômodo, né? Então realmente não dá para ter concessão, não tem como, no fundo não dá para ter. É aquela coisa que a Rutinha botou um comentário, né, nos posts que aconteceram aí esses dias. Vedanta é uma ciência. Se é adequadamente compreendida, ela te leva à liberação. Né? Mas você precisa entrar nessa ciência de ponta cabeça mesmo. Né? Vai vivendo a sua vida, fazendo suas outras coisas, aproveita essa vida cotidiana, em todos os aspectos dela, para investigar. Não tem melhor lugar do mundo para aplicar o Vedanta do que na vida ordinária que a gente leva. Não tem, cara. É extraordinário. É realmente né, um manancial de investigação, de exposição. É uma ciência extraordinária mesmo. Né? Aí ele continua aqui. Nenhuma experiência pode lhe acrescentar ou subtrair felicidade. Isso aqui, a pessoa que vai se aprofundando no Vedanta, isso tem que estar claríssimo para ela. Quando fala nenhuma experiência, é nenhuma experiência mesmo. Mesmo. Nenhuma de ordem nenhuma pode lhe acrescentar ou subtrair felicidade. Isso aqui a pessoa pode até tatuar no braço dela, para toda hora que ela tiver uma experiência, ela olhe aquilo que está gravado no braço dela. Nenhuma, seja que experiência for, não vai lhe acrescentar felicidade, não vai lhe subtrair felicidade. Por quê? Porque, na verdade, você é a própria felicidade. Se você não fosse a própria felicidade, você acha que você estaria buscando felicidade feito um doido por toda a vida? A pessoa só busca aquilo que ela sabe que existe. Né? O entendimento do ser humano é tão profundo nisso, é tão certo,
que o mito da busca da felicidade existe em qualquer cultura, sob qualquer organização, em qualquer local do globo. Só isso bastaria para ter uma reflexão muito séria, né? Por que isso? Porque todo ser humano, no fundo, sabe o que está buscando. Se não estaria buscando felicidade, estaria buscando outra coisa. Se a essência do ser humano fosse miserável, ele estaria buscando miséria. Provavelmente no paraíso, para tornar a coisa mais difícil ainda. Olha só, né? Mas no caso não é esse o que a gente aprende ainda. Mas não é. A gente procura o que a gente conhece, né? O pirata procura um tesouro porque ele sabe o que é um tesouro, né? Uma pessoa procura um bem, né, um determinado bem, porque ela tem, pelo menos na ideia dela, o usufruto que ela quer ter daquele bem. E assim com a felicidade, já está aí. Por que todo ser humano sempre procurou a felicidade? Ah, mas ele procurou, aquele cara procurou a felicidade de modo equivocado. Sim, mas ele estava procurando a felicidade. Mesmo de um modo equivocado, ele procurava. Quando Hitler deflagrou aquelas campanhas racistas todas, ele enxergava como bem, né, o que havia de melhor, na opinião dele, para a raça ariana. Ele, no fundo, ele estava motivado pela visão que ele tinha do que era bem. É claro que deu uma tragédia enorme, deu tudo errado, só fez loucuras, fez um hospício total ali, né? Acabou conduzindo a própria Alemanha à ruína. Quem vê uma foto de Berlim em 1938, 39 e compara com uma foto em 1945, vê que o tiro saiu pela culatra, não sobrou nada, né? Mas ele foi motivado pelo que ele entendia por bem, né? Pelo bem. Qual é o bem? O bem é o bem da raça ariana. Então tem que ser uma raça pura, purificada. Aí a gente passa a ter um monte de loucuras na humanidade, né? Mas a felicidade é que é o ponto primordial. Não importa como você está entendendo a felicidade, o que importa é que está buscando ela, e todos buscam, todos. Sejam mendigos, conquistadores, empresários, reis, rainhas, pescadores, estudantes, não importa, donas de casa, todos, todos. Então, tem que estar isso claro, nenhuma experiência vai acrescentar ou subtrair felicidade, porque no fundo você é a própria felicidade, você que colore as coisas com a sua felicidade. Por isso que tem dias que está tudo brilhando, as coisas não estão brilhando, são os seus olhos, meu bem, que estão carregados do seu brilho inerente da felicidade que você é. Quando seus olhos estão brilhando de felicidade que você é, tudo fica muito feliz, você pinta tudo de felicidade, né? Aí vem um rapaz que pergunta uma coisa que é muito comum. Por que eu não tenho total convicção? Olha ele usando o termo total. Porque não sinto que eu sou o ser cuidado. Como assim? Porque eu não sinto. Vamos devagar. Talvez o problema seja que você ainda acredita que a busca por certas experiências e ou o cultivo de certos pensamentos e sentimentos vão lhe trazer felicidade duradoura. Não quer dizer que o cultivo de certos pensamentos e sentimentos não podem contribuir para a sua felicidade, mas não a duradoura. A duradoura é quando você entende que você é a felicidade. Você precisa atingir um ponto onde está completamente claro que não há nada, em qualquer lugar, interna ou externamente, no planeta Terra, no espaço sideral, em Marte, em qualquer plano astral, que possa lhe acrescentar ou subtrair felicidade. O Vedanta chama isso de desapego, e isso está baseado na discriminação, ou seja, isso pode ser aprimorado. Uma pessoa assim, desapegada, realmente desapegada, desapegado é aquele que sabe que nada vai lhe subtrair ou acrescentar felicidade, nenhum objeto. Uma pessoa assim, ela viveu o suficiente para saber que, seja lá o que a experiência lhe trouxer, será limitado e, portanto, não irá libertar ninguém. Por isso, a pessoa desiste de ir atrás de qualquer experiência, incluindo as chamadas experiências espirituais. Aí a gente inclui esse sinto aqui, ó. Por que eu não sinto que sou o ser? Porque o ser não é uma questão de você sentir. Ser é uma questão de você saber que você é o ser.
Essa que é a verdade. Nisso é que vai ocorrer todos esses sentires ou não sentires, né? Então, às vezes, as pessoas, elas estão num determinado ponto onde elas dizem assim, eu sinto que eu sou a presença, eu sinto que eu sou o ser. Aí depois isso vai embora. O que isso está indicando para ela? Que isso foi uma experiência. Portanto, não é o ponto. Então, procura um sistema de discriminação. Por exemplo, esse que a gente está usando, o Vedanta, que ele pode conduzi-lo aí. E você, com o tempo, pode ver o que está faltando para que ele possa conduzi-lo. E ele aponta as coisas que podem estar faltando. Cabe à pessoa, tendo honestidade consigo mesma, saber o que pode ser feito e o que pode não ser feito, né? Para se livrar dessas impressões de experiência. Ninguém é contra as experiências, mas a gente tem que saber quando a gente está tentando balizar o nosso conhecimento através de uma experiência. Tá, o conhecimento do ser vem e ele não vai embora nunca mais, nem que você queira. Você não vai querer nunca que ele vá embora, mas pode ficar quieto porque ele não vai embora mesmo que você queira. Por isso que não se diz que é uma experiência, porque ele aparece e fica. Como é que vai ser uma experiência? A pessoa, então, ela para de procurar as experiências espirituais. Não quer dizer que ela não tenha, só que começa a ocorrer uma coisa muito bonita, ela não fica apegada às experiências espirituais que continuam ocorrendo, né? Algumas pessoas continuam mesmo. Volta e meia aparece uma experiência espiritual, ela é vivida, mas não se fica mais atrás dela. Ou seja, você fica livre de uma experiência espiritual, por mais bonita que seja, né? Uma relação desapegada com a experiência vai deixá-lo livre, com certeza. Eu vou até falar uma outra coisa no final aqui, se a gente uma coisa muito bacana. Mas vou falar depois, só depois de terminar de ler esses 2 parágrafos. Adi Shankara diz no Vivekachudamani e em vários outros textos seus que o desapego é uma das qualificações mais importantes para a iluminação. Isso quer dizer que você não se importa com o que a experiência traz, ou como um texto diz, você é indiferente ao resultado de suas ações. Você está feliz quando se sente bem e você está feliz quando se sente mal. Isso é um paradoxo. Sim, é um paradoxo. Mas a gente não falou que o paradoxo só funciona no condicionamento mental? Se está aparecendo como um paradoxo para você, é porque ele tem que ser examinado de um modo mais cuidadoso à luz do conhecimento. Então, realmente, você está feliz quando se sente bem e está feliz quando se sente mal. É assim mesmo. Não importa o que você sente, pois os sentimentos sempre mudam, independentemente da sua vontade. Esse aqui é o X da questão. Você não tem controle sobre eles. Eu posso me dedicar a ter controle sobre os meus sentimentos? Pode. Se a sua meta na sua vida fosse dedicar a ter controle sobre os seus sentimentos, você vai ter um trabalhão. Talvez tenha algum tipo de sucesso nisso, né? Mas não é essa a meta de uma pessoa que está procurando a liberação. Ela vai querer, inclusive, ficar livre dessa tentativa de procurar controlar os sentimentos, ou seja, controlar as experiências. Aceitar a natureza impessoal da mente é uma grande bênção, ou seja, você está desapegado do que a mente traz. É uma grande bênção, já que permite você mudar a sua relação com ela, e não a mente em si. Olha que bacana, né? A mente funciona por ela. Claro que, à medida que ela vai sendo esclarecida, ela muda, e a sua relação com ela muda também, né? Mas isso é um efeito do ensinamento. Você não tem que mudar sua mente para que o ensinamento comece a surtir efeitos. Na verdade, o ensinamento vai surtir efeitos na mente. O propósito, no fundo, do ensinamento é surtir efeitos na sua mente. É assim que a parte operacional, a parte mecânica dele, trabalha alterando a sua mente, tornando ela o quê? Mais satívica, mais conduciva à revelação de quem você é, à sacação. Quando você deixa de ficar insatisfeito com a mente e de querer mudá-la,
e passa a aceitá-la totalmente como ela é, você se sente confiante para lidar com as experiências geradas pela mente e as suas reações a essas experiências. A mente não é mais um inimigo, né? Você não vai atrás de mais nada e também não foge de mais nada. O que é ir atrás de alguma coisa? É ir atrás das experiências que lhe parecem boas, é ir atrás de uma mente que lhe dê experiências boas. E o que é fugir de alguma coisa? É fugir daquela configuração da mente que lhe traz experiências ruins. Nesse caso, a mente acaba sendo demonizada, ela passa a cumprir o papel do capeta. É isso que o investigador tem que estar atento, para ele não tentar arrumar uma nova faceta, né, dessa figura mítica, né, desse arquétipo, e transformar o instrumento de experiência dele no capeta. A hora que transformar o instrumento de experiência no capeta, aí está como o capeta quer. Aí deu tudo errado. Não é isso. Ele tem que tratar a mente bem, sabe? Alisar a cabecinha dela, tratar ela bem, dar coisas de alimento e bebidas que fazem bem para ela. Ela tem que ir sendo educada. E olha, eu vou te dizer, ela é desenhada para ser educada bem. Quando a mente é bem tratada, ela fica bem. Isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante. A mente não é pessoal, a mente é uma coisa feita para todos, né? Ela parece pessoal porque ela é usada de modo aparentemente pessoal por essa entidade fazedora, executora, desfrutadora, esse arranca, essa sobreposição, né? Esse sequestro, né? Daquela luz, né? O arrancar, ele sequestra a compreensão que ele tem da luz da consciência refletida. Ele acha que aquela luz é dele, né? Ele pira, o programa joga o negócio em cima e agarra ali. É esse aí que vai ficar criando problemas com a mente, vai tentar escravizar a mente, em vez de tentar educá-la, né? Então, a mente, coitada, não tem nada a ver com isso. É a mente que vai te tirar da confusão, colocada por essa associação, né, obrigatória, desavisada que tem entre essa função arrâncara do corpo sutil e a consciência refletida. É a mente bem usada que vai desfazer na compreensão isso. Pum, na compreensão. Fisicamente não, porque eles estão, essas funções, essa função vai estar associada assim até a morte, não tem problema com isso. Mas na compreensão a mente vai tirar isso. E aí fica uma mente extremamente satívica e muito conduciva à liberação, né? Muito favorável à liberação. Bom, eu queria até falar uma coisa sobre isso aqui, uma relação desapegada com a experiência deixa o livre, e, pela primeira vez na sua vida, uma relação desapegada com a experiência vai fazer com que você, consciência, viva a humanidade que lhe cabe nessa experiência, porque você vai estar livre de uma relação obrigatória com a experiência. Aí você pode viver a sua humanidade diante das experiências que são trazidas à humanidade. Pela primeira vez, essa vivência humana está livre para poder se expressar do jeito que ela sempre pôde, que ela sempre deveria. Esse é um lado muito bonito. No fundo, quando Shankara diz que o desapego é uma das qualificações mais importantes para a iluminação, ele está querendo dizer que são coisas que andam juntas, é desapego e discriminação. Ele está querendo dizer que aquela pessoa ela tem uma estrutura de discriminação muito boa, né? Ela tem um discernimento muito bom, né? O bom discernimento no dia a dia da vida, nessa vida comezinha, né? As experiências que foram sendo vividas, é que vai levando o indivíduo a ficar desapegado das experiências. Então, onde você vê desapego, você pode ver que o cara ele tem um bom discernimento. Se isso não está muito bem desenvolvido ainda, muito bem afiado, o potencial é excelente de uma pessoa desapegada, né? Às vezes você vai numa pessoa dessa, você encontra ainda alguns apegos, sabe? Algumas embolações, né? A pessoa se confunde com algumas ideias que ela tem do mundo dela, mas é tudo coisa muito fácil de resolver, porque ela já possui uma estrutura discriminativa, né? De discernimento muito boa, né?
E a natureza da mente é impessoal. É o mesmo desenho de mente, é o mesmo projeto usado por todo mundo. É claro que no uso vai dar um monte de nuances, né? Nuances que são carregadas de outras experiências, até mesmo, conforme o Vedanta, de outras vidas. Embora esclarecer realmente isso de reencarnação não é essencial à liberação, mas pode ajudar bastante, porque dá uma visão macro, né, que ajuda a dar uma quietada na mente. Por quê? Porque a mente não fica projetando, né, confabulações dela em cima desse tópico. Né? Ela dá uma quietada ali, e vai que isso é verdade mesmo. Né? Provavelmente é. Por que não? Tá aqui uma tradição milenar dizendo que isso é verdade. Aí, às vezes, vem, né, um sistema egóico que vai durar talvez algumas décadas dizendo que isso não se sustenta. Então, esse sistema egóico ele certamente vai morrer e essa tradição vai continuar ensinando isso por mais uns bons milhares de anos. Então, para que ficar brigando com essas coisas, né, gente? Vamos extrair o que ensinamento tem de bom, em vez de ficar dando cabeçada. Né? Pô, que perda de tempo extraordinária isso. Né? Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre isso? Uma relação desapegada com a experiência deixa livre? Te deixa livre, né, da própria experiência? Você se impessoaliza em relação aos frutos da experiência. É isso que ele está querendo dizer aqui. Qual é o meu desapego com a experiência? É porque eu sei que aqueles frutos daquela experiência não vão, em última instância, me acrescentar nada. Né? Em última instância, não vão. Tem uma amiga minha que o filho dela, ele tem uns 28 anos, ele é assim. Ele é assim, ele espontaneamente ele é desse jeito. Ele é um ótimo profissional, tem uma ótima sociabilidade, e ele não é nem um pouco impressionado com essas recompensas ou desagrados que a vida traz. Né? Para ele é normal. Né? Ele não se vangloria muito quando consegue uma promoção no trabalho, não fica muito chateado quando alguma coisa dá errado. Né? Já é uma pessoa que tem um discernimento bom, ele já tem um certo desapego funcionando ali. Né? Algumas pessoas já trazem isso mais ou menos balanceado, outras precisam dar uma calibradinha na vida. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Só nessa questão aí de você olhar para a mente, não brigar com ela, você aceitá-la, ou seja, você objetivá-la, você se colocar Isso. na situação do sujeito que objetiva aquele movimento mental aparecendo para você. Acho que é só isso, né? Isso não quer dizer isso não quer dizer que você não tenha que analisar aquele tipo de pensamento, você ter o livre arbítrio para fazê-lo, né? Vou reforçar esse tipo, né? Essa massa, né, que está aparecendo para mim, esse pensamento, esse dritt. É isso daí, objetivar. E ver a qualidade dele. Se é um bom pensamento ou não. Exatamente, perfeito. Perfeito isso. Isso você me lembrou um pouco o que o Nisargadatta dizia, né? As pessoas às vezes chegavam lá, ficavam brigando com a mente. Ele disse assim: peraí, gente, tem pensamentos que vale a pena cultivar. Você não precisa. Aquela ideia de que você tem que eliminar os pensamentos. Essa ideia de eliminar a mente e pensamentos é a coisa mais egóica que existe, cara. O cara acha que ele está se livrando do ego, não é. É um movimento egóico. Ele dizia: não, peraí, calma, né? Tem pensamentos que são bons, você vai lá e analisa. Mas, na verdade, é isso que o Marcelo disse aí. O que é isso? Qual é o resultado prático disso, desapegadamente? É que você vê a mente como objeto, você objetifica ela. Ou seja, você consegue enxergá-la. E quanto mais você a enxerga, mais você enxerga as nuances dela. Cada vez sua investigação e a sua discriminação de que aquilo é um objeto e que você, que é o vivificador daquele objeto, fica cada vez mais claro. Não importa a nuance daquele pensamento, não importa aquele vínculo emocional que você tem com uma determinada situação, ou uma sensação muito agradável, ou um input sensorial que é muito importante para a pessoa, que é muito significativo, mas você vai e começa a objetivar isso tudo. Aí você faz brincadeiras. Eu vou agora comer isso. Não, não vou. Aí para, vamos ver o efeito que dá? Aí você vê, né, aquele monte de camadinhas aparecendo, né?
Aí você nota que elas têm um movimento muito impessoal, elas vão surgindo, ganham uma força, em geral porque você está prestando atenção, depois você se cansa um pouco delas e elas se cansam de você e vão embora. Pô, esse aí não me deu atenção, que cara chato, eu vou desfilar em outra passarela, porque esse aí é um cara muito sem graça, deixa eu ir embora. Sabe por quê? Porque quando você atua assim, você começa a se acostumar com a puxada da vássana, né? Representada ali por um pensamento. Todo pensamento, quando vai surgindo, e você presta atenção nele, ele estabelece um elo com você de retroalimentação. Ele vai te dando alguma satisfação, aqueles graus ali de moda, para moda tudo, e aquele agente, né, aquele que está lá envolvido com a ação, ele vai conferindo isso ao pensamento. Então ele ganha uma determinada potência, e ele exerce uma atração, tem uma atração. Né? Esses pensamentos, as sensações, os sentimentos, eles exercem uma atração, é uma atração física. Ela é sutil, porém ela é física, ela é material. Então, a pessoa agindo assim, fazendo esses brinquedos, ela se acostuma com essas puxadas e ela vê que é assim mesmo. E ainda bem que é assim, porque muitas coisas boas que ela faz na vida são assim também, ocorrem desse jeito, inclusive estudar Vedanta. Quando, muito embora, né, às vezes achasse até o estudo árduo, sempre voltava. O que é? É a atração que a coisa exerce. Então, é conhecer essas mecânicas, né? Você começa a objetivar tudo. Como o Marcelo falou, você objetiva o instrumento, objetiva a atuação dele, o material que ele usa. Olha, pensamentos, sentimentos, sensações. Entendeu? É bacana. E começa a ficar um estudo muito bonito. Aí você vê que o Vedanta é muito mais elegante do que você pensava. Né? Muito mais bacana. Bom, gente, 15 para as 10, eu vou encerrar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Aí eu vou parar aqui, ó. Nesse aqui. Você não pode se tornar inteiro e completo porque já o é. E o Vedanta vai demonstrar isso para você. Primeiro, indiretamente. E aí ele vai pedir uma confiança nele, né? Como você faz com qualquer coisa que você começa a estudar. Você tem ali uma confiança. E depois ele vai te deixar tão bem, mas tão bem para isso, que é inevitável que uma hora esse tipo de bomba estoure na sua cabeça. Essa bomba boa, né? A revelação é uma bomba boa. Pode até no começo não ser compreendida, mas ela é muito boa. Então eu vou parar por aqui, dia 1º de setembro, página 21. Vou deixar aqui marcado. Alguém quer falar alguma coisa? Sobre isso que a gente andou falando, outras coisas que tenham a ver com isso aqui. Né? Então fica essa sugestão. Pô, fiquem brincando. Fica brincando com os sentidos aí. Não vou olhar para isso. Olha que interessante. Aí você desvia olhar. Aí vai vir um monte de pensamento, sugestão, papapá. Aí vê se não funciona do mesmo jeito. Quando você disser assim, não vou comer isso agora. Ou então quando você disser assim, não vou querer abrir esse livro nessa página como eu estou querendo. Não vou querer ver esse programa. Vê se não funciona tudo do mesmo jeito. Começa com as coisas que agarram mais suavemente, para você não levar um tranco muito forte diante de alguma coisa que está espreita aí, né? Faz um brinquedo assim mais suave, assim, né? Começa a brincar, né? Você é um investigador, né? Agora você está livre para experimentar de um jeito mais bacana, né? De um jeito mais pleno, menos limitado pelos quereres do experimento, né? Os quereres na experimentação são coisas muito terríveis, cara. Estão por trás aí de todas as tragédias aí da humanidade, não tem a menor dúvida. Bom, então vamos encerrar com o Pura Namadá. Pura Namadá é uma invocação que tem, acho que em 2 Upanishads, um deles é o Isha. O Swami Paramarthananda, ele fez uma tradução livre muito bonita. Do infinito surgiu este mundo manifestado. Aquilo é infinito, né? Aquilo que
né, aquilo de onde vem manifestado é infinito. Este mundo manifestado também é infinito. Ao realizar a natureza infinita deste mundo manifestado, apenas o infinito permanece. Om, paz, paz, paz. É quando o indivíduo ele começa a olhar em volta, ele apenas vê a eternidade, ele só vê o infinito, mesmo nas coisas que ele diz. Isso é perecível, isso é perecível. Isso não tem mais a menor importância. Essas coisas perecíveis todas se resumem no infinito, e a limitação delas acaba sumindo na ilimitação de tudo, né? Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Ishvara, a essas revelações, essa linhagem extraordinária de professores e alunos se perpetuando ao longo dos milênios, e todos os benefícios que elas trazem àqueles que procuram de coração a liberação e reconhecimento de sua verdadeira natureza. Muito obrigado a todos, até o próximo encontro.